muito mais preocupados com o clube deles do que com o racismo no Brasil, me perdoem a sinceridade, mas desde amanhã eu acordei com torcedores do Grêmio, tuitando, fala agora do Botafogo, peça a exclusão do Botafogo da Copa do Brasil. E aí muitos torcedores do Grêmio estão fazendo essa campanha, essa pressão, preocupados com o clube e não com o racismo. Tenho certeza, infelizmente, que é muito triste. Mas eu quero mostrar aqui as possíveis punições a torcedores, a jogadores, a clubes que se veem diante de atos de racismo no estádio. É o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vamos lá. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito, em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena prevista: suspensão de 5 a 10 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código, além de multa. Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva, esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Na reincidência, com a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória. Pena de multa prevista neste artigo poderá ser aplicada à entidade de prática desportiva cuja torcida praticar os atos discriminatórios nele tipificados. E os torcedores identificados ficarão proibidos de ingressar na respectiva praça esportiva pelo prazo mínimo de 720 dias. Quando a infração for considerada de extrema gravidade, quem decide isso é o tribunal, o órgão judicante poderá aplicar as penas dos incisos 5, 7 e 11º do artigo 170. São eles: perda de pontos, perda de mando de campo, exclusão do campeonato ou torneio. Foi o que aconteceu no caso do Grêmio. Quem decide isso, reitero, é o tribunal. Caso seja apresentada uma denúncia, caso algum procurador do STJD veja as imagens e entenda que cabe uma denúncia. Não é a gente que decide se o clube vai ser denunciado ou não, a gente apenas noticia e opina. Quero ouvi-los. Bom, essa é uma questão absolutamente complexa e como a gente pôde ver agora pela parte jurídica, tem 1000 brechas para você interpretar de 50 mil jeitos diferentes, né? Só que a gente agora tem uma jurisprudência. Aconteceu com o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, naquele confronto contra o Santos, no caso Aranha. Então, tem um exemplo. Esse caso do Botafogo se assemelha... Eu acho que essa é a primeira grande questão. Ele se assemelha ou não à história do Grêmio? Tem uma semelhança óbvia, né? O que aconteceu no Grêmio foi que alguns torcedores, a gente fica muito em cima daquela menina, aquela Patrícia Moreira, o nome da moça, que teve a imagem que ela falava claramente, né, o macaco, etc., né? Mas ela não estava sozinha. Tinha várias pessoas ao lado, a ponto de o Aranha ter escutado o que aquele núcleo de torcedores tinha. Então, não foi exatamente um caso isolado. O que a gente viu no Botafogo foi um torcedor, né, que foi repreendido por quem estava em volta e depois ele foi detido, né? Ele foi levado à delegacia. A Patrícia não foi. A Patrícia, no dia seguinte, ela foi dar depoimento, coisa e tal. Acharam ela, né? Teve todo, quer dizer, não teve flagrante, né? Ontem teve flagrante. Então, assim, individualmente, né? Aquele torcedor, que eu não sei o nome, também não me interesso muito, né? Ele foi punido, está pagando, quer dizer, não é que vai ter impunidade. Então, assim, individualmente, ok. Esportivamente, né? O Botafogo deve ser punido ou aquele é um caso individual? Eu acho que essa é uma discussão que deve estar colocada. Eu acho que é diferente, essa é a minha opinião, né? Eu acho que o caso do Grêmio, né, que tinha um núcleo de torcedores falando, né, vindo com injúrias, e tinha um retrospecto também, não foi um caso isolado, já tinha acontecido com o Grêmio, especificamente, acontece com uma frequência indesejável no Rio Grande do Sul,
né, que é o estado mais branco, né, da nação. Então, eu acho que isso complica um pouco. A gente tem um número razoável de casos de racismo, um pouco acima da média brasileira. E acho bom deixar claro que quem fala isso é um gaúcho aqui no programa. Tranquilamente, porque eu sei como funciona. E no caso específico do Grêmio, sempre teve um negócio que me incomodava, eu já tinha escrito sobre isso muito antes, que é um dos cânticos da torcida gremista, ele tinha lá uma estrofe que era chora, macaco imundo, coisa e tal, se referindo ao torcedor do Internacional, né? Aí tá, mas isso não é racismo. É racismo, sim, né? Tem a vinculação forte, o Internacional era o clube dos negros. Então, quer dizer, a partir desse episódio, dessa punição, né, esse cântico sumiu. Então, a minha impressão é que foi uma punição que surtiu resultado prático. E né? a gente viu, inclusive, torcedores pedindo desculpas ao Aranha depois, porque o caso ganhou uma notoriedade grande. E embora tenha sido doloroso para o Grêmio ser eliminado, o país inteiro parou para discutir racismo, que para mim é muito salutar. Eu acho que de minha parte, quero dizer o seguinte, eu não considero que haja nenhum clube ou torcida racista. Há torcedores racistas em todas as torcidas. Há cidadão racista. Porque, infelizmente, há cidadãos racistas no Brasil. O Brasil tem que combater o racismo todos os dias. E que bom que o futebol aqui é mero pano de fundo para a gente discutir um mal da humanidade que é o racismo. E quero fazer um esclarecimento que aquela imagem, nós xingamos de babaca a pessoa errada. O racista é um babaca. Mas a pessoa naquela imagem, por causa de um erro do Gecrim, não era o torcedor em questão. O homem de camisa verde que entra no carro branco na saída do Engenhão, que nós mostramos, não é o torcedor acusado de injúria racial contra a família do Vinícius Júnior. O nome do torcedor detido é André Luiz Moreira dos Santos. A confusão foi causada por um funcionário do Gecrim, que durante a madrugada informou aos repórteres que aquele homem de verde, que nós aqui de forma errada ofendemos, seria o torcedor acusado. Pedimos desculpas, fomos induzidos a um erro aqui no programa. Se vocês puderem ver as imagens da família do Vinícius Júnior, saindo da delegacia, do irmão mais novo dele, um menino, é constrangedor. José, por causa de futebol, ele ter que ouvir grito racista. Então, eu acho que o problema é quando a gente cria demais esse ambiente do futebol, quando na verdade é algo que está na sociedade, né? Eu sou sempre a favor da punição ao cidadão e tentar preservar ao máximo a instituição, a não ser que pessoas que estejam à frente da instituição financiem ou tenham envolvimento direto com aquela ação. Caso contrário, o cidadão tem que ser punido. Porque parar com essa história de ver de separar o cidadão do torcedor. O torcedor é o cidadão, ele tem que responder por questões fora ou dentro do estádio da mesma maneira. E a gente já teve vários exemplos no futebol. Essa imagem, Éboli, da família do Vinícius Júnior. Olha só o tamanho da criança que foi ofendida por aqueles ogros trogloditas inomináveis com cânticos racistas só porque o irmão dele veste uma camisa vermelha e preta diferente daquele ogro que é branca e preta. Não dá para acreditar realmente que alguém ache isso aceitável em 2017, em qualquer ano da nossa história.